Vamos falar então e continuar o estudo sobre habeas corpus. Agora nós vamos tratar sobre a competência para o julgamento do habeas corpus. É um assunto importante também. Bom, em relação à competência, nós podemos dividi-la em competência em relação à territorialidade, certo? E em relação à hierarquia. Então, vamos imaginar o seguinte: se é o delegado que pratica um ato coator, abusivo ou ilegal, que afeta direto ou indiretamente a liberdade de locomoção, quem vai julgar esse habeas corpus é o juiz de primeiro grau. Qual é o juiz de primeiro grau? Um dos juízes singulares competentes. Se for crime de competência do júri, um dos juízes da vara do júri. Tá certo? Então, essa competência em razão do local onde ocorreu o ato tido de coator. Certo? Essa é a primeira regra. A segunda regra é a regra da hierarquia. Então, olha, se o juiz decretou a prisão preventiva sem fundamentar, a decisão é ilegal, porque a Constituição diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Certo? Nesse caso, se o juiz é a autoridade coatora, quem é a autoridade superior a ele? Tribunal de Justiça. Se é juiz federal, Tribunal Regional Federal. Quem praticou o ato coator foi o desembargador. Então, quem é a autoridade superior a ele? O desembargador do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Se quem praticou o ato coator é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, nós temos então a autoridade superior será o STF, que é o último grau de jurisdição. Então, esta é a competência por hierarquia, certo? Mas eu vou explicar que hoje já não se cabe mais a propositura de habeas corpus de habeas corpus. Você tem que usar os recursos ordinários que a lei determina. Tá? Então, se o juiz juiz de primeiro grau, nega o habeas corpus, qual o recurso que cabe? Você pode entrar com outro habeas corpus e indicar o juiz agora como autoridade coatora? Vamos imaginar, o delegado cometeu um abuso de poder. Você entrou com habeas corpus contra ele perante o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau nega o habeas corpus. Então você pode entender, então agora o juiz é a autoridade coatora e eu vou entrar contra um habeas corpus contra a autoridade coatora juiz no Tribunal de Justiça. Porque o juiz denegou o habeas corpus. Mas aí que está a questão. Da decisão que concede ou denega o habeas corpus, cabe o quê? Nós estudamos isso no bimestre passado. Qual o recurso que cabe da decisão que concede ou que denega habeas corpus? Não é recurso em sentido estrito? Reze? Se é o reze, você não pode usar o habeas corpus. Porque senão o habeas corpus está sendo sucedâneo de recurso. Isso não é admitido. Você não pode utilizar o habeas corpus se tem um recurso ordinário previsto na legislação. Mas há 10 anos atrás ninguém faria isso. Ninguém pensaria isso. Entraria com outro habeas corpus. Indicava o juiz como autoridade coatora. Aí, há 10 anos atrás, o STJ, com mais ou menos de 8 a 10 anos atrás, o STJ começou, não cabe habeas corpus de habeas corpus. Se a Constituição fala que cabe reze, você tem que utilizar o reze. Aliás, se o Código de Processo Penal fala que cabe reze, você tem que utilizar o reze. E não habeas corpus. Por quê? Para diminuir a quantidade de habeas corpus. Porque imagina, o juiz de primeiro grau, vamos imaginar que é um artista aí da televisão. O juiz de primeiro grau nega um habeas corpus para ele. Está preso o artista lá da televisão. Olha, todos os fãs daqueles artistas, vamos entrar com habeas corpus, todo mundo. Então vai cair lá 500 habeas corpus no Tribunal de Justiça. Espera aí, mas se você exigir o recurso em sentido estrito, que é o recurso que a lei determina, vai ter um recurso só. Então, esta orientação foi no sentido que o habeas corpus estava sendo banalizado. E aí o STJ, para diminuir a quantidade de habeas corpus, o STJ começou a entender que não. Você tem que usar o recurso que a lei indica. Então, por exemplo, se uma sentença é nula, de sentença condenatória cabe o quê? Uma sentença condenatória é nula, ausência de fundamentação. Qual o recurso que cabe?
Apelação. Ah, mas você pode, em caráter excepcional, entrar com habeas corpus? Sim, você não pode deixar de entrar com apelação, porque o recurso que a lei fala de sentença condenatória cabe apelação. Porque senão você não entra com apelação e entra com habeas corpus. O tribunal fala, não, o habeas corpus não pode ser sucedâneo de recurso. Você tinha que ter usado a apelação. Eu não vou conhecer o seu habeas corpus. Mas também ele pode não conhecer e conceder a ordem de ofício, quando a ilegalidade for manifesta. Por exemplo, uma sentença sem qualquer fundamentação, uma sentença condenatória. Você entra com apelação para garantir. Mas um habeas corpus não teria efeito, porque o tribunal poderia falar assim, olha, eu não conheço o seu habeas corpus, porque o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Mas eu estou vendo a ilegalidade aqui que é manifesta, e nos termos do artigo 5º, inciso 61, a Constituição Federal diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente, o tribunal dá a seguinte decisão: não conheço o seu habeas corpus por inadequação da via eleita, mas diante da ilegalidade manifesta, concedo a ordem de habeas corpus de ofício. O tribunal pode dar essa decisão. Então, vale a pena tentar? Vale, mas você não pode confiar nele, porque ele não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Você tem que garantir o recurso ordinário. De sentença condenatória cabe o quê? Apelação. Do juiz de primeiro grau que concede ou nega habeas corpus, cabe o quê? Recurso de sentido estrito. Correto? Então, essa questão tem que ter em mente. Não cabe habeas corpus como sucedâneo de recurso. Ah, não vou entrar, o juiz errou na dosimetria, o processo é nulo, a sentença é nula. Ah, eu vou entrar com habeas corpus. O tribunal vai falar, não, essa não é a via eleita para você recorrer, caberia recurso de apelação. Eu não vou conhecer o seu habeas corpus, ponto final. E aí você não apelou, transitou em julgado. Aí só revisão criminal. Entendeu? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar em relação a uns artigos que envolvem a competência originária. Por exemplo, um deputado que comete um crime e o crime está relacionado ao exercício do mandato, ele tem prerrogativa de função como sendo o STF para julgar um habeas corpus em seu favor. Né? Um senador também. Desculpa. Então, nesse caso, a Constituição diz nos termos do artigo 102, inciso 1, letra D e I da Constituição Federal, diz a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar em sede de habeas corpus. Essa é a competência por prerrogativa de função, que está lá a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar em sede de habeas corpus, como autoridade coatora ou como paciente, determinadas pessoas cuja a importância da função a Constituição lhe oferece a prerrogativa de função, certo? Que foi, em relação a deputado e senador, foi restrita ao crime praticado durante o exercício do mandato e relacionado ao exercício do mandato, certo? Então, um deputado que comete um crime de falsificação que não tem nada a ver, falsificação da CNH, não tem nada a ver com o exercício do mandato, então ele vai responder perante a Justiça de primeiro grau, conforme o entendimento do STF, não é a lei. Se fosse a lei, você entenderia que era o Supremo Tribunal Federal, mas esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a prerrogativa de função de deputado e senador. Então está lá no artigo 102, inciso 1, letra D e I da Constituição Federal, certo? Em relação à competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nós temos lá o artigo 105, inciso 1, letra C, primeira e segunda parte da Constituição Federal. Nós não vamos ficar fazendo a leitura aqui para ganhar tempo, tá? Então, artigo 105, inciso 1, letra C, primeira e segunda parte, diz a competência originária do STJ para julgar habeas corpus, ou mandado de segurança também, tá certo? E em relação ao Tribunal Regional Federal, que está na Constituição também, Constituição Federal, no artigo 108, letra D da Constituição Federal, fala da competência do Tribunal Regional Federal, tá? Das regiões, no nosso caso, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que contempla São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? A competência dos juízes federais para julgar em sede de habeas corpus está lá no artigo 109, inciso 7º da Constituição Federal,
que fala da competência do juiz federal, em especial para apreciar habeas corpus quando a autoridade coatora, por exemplo, for delegado de polícia, for autoridade administrativa, aquele exemplo que eu dei, um diretor do hospital que nega a liberação do sujeito se não pagar a conta, aquela questão do rolezinho lá que o diretor do shopping, que a defensoria entrou com habeas corpus, tá certo? Conforme eu já havia anteriormente explicado. Em relação à competência do Tribunal de Justiça, está no artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. 96, inciso 3º da Constituição Federal, que trata da competência dos tribunais de justiça para apreciar decisões de juízes estaduais. Tá certo? Então está no artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. Tá? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça vai julgar o vice-governador, secretário de estados, ele vai julgar procurador-geral de justiça, procurador-geral do estado, promotores, atos de promotores, atos de juízes, crimes praticados por juízes, por promotores. Então, só para vocês entenderem melhor, se o promotor requisita a instauração de inquérito, ordena que o delegado instaure um inquérito de um crime que já está prescrito, de um homicídio que ocorreu em 1960, o delegado está obrigado a instaurar um inquérito, não está? Quem vai ser a autoridade coatora, o delegado ou o Ministério Público? O Ministério Público. Foi ele que ordenou a instauração de inquérito, caracterizando um constrangimento ilegal que pode afetar direto ou indiretamente a liberdade de locomoção daquele cidadão que vai responder ao inquérito policial, tendo em vista o crime estar prescrito por ter ocorrido em 1960. Certo? Então, não é um juiz de primeiro grau. Por quê? A quem compete julgar o promotor quando comete crime? Tribunal de Justiça. Então, se ele comete uma ilegalidade ou abuso de poder, em sede de habeas corpus, quem vai ser competente vai ser o Tribunal de Justiça. Certo? Tá? Em relação ao juizado especial, entendia-se também que um habeas corpus contra a decisão do colegiado, da turma recursal ou do órgão recursal, seria de competência do Supremo Tribunal Federal, para julgar um habeas corpus de abuso de poder ou ilegalidade praticado pela turma recursal. Era o Supremo Tribunal Federal, mas esse entendimento já foi superado. Hoje, então, no Estado de São Paulo, o colégio recursal, a turma recursal, praticar uma ilegalidade ou abuso de poder afeta a liberdade de locomoção, o Tribunal de Justiça de São Paulo será o tribunal competente para apreciar habeas corpus, cuja autoridade coatora é juiz da turma recursal. Certo? Se for no turma recursal no âmbito federal, será o Tribunal Regional Federal e não o STF, como tinha o entendimento que era. Tá bom? Agora, se é o juiz que requisita a instauração de inquérito, aí o juiz é a autoridade coatora. Se o fato for atípico, se o crime tiver prescrito, quem vai ser a autoridade coatora vai ser o juiz. Agora, o delegado mantém o sujeito preso, sendo que a lei admite fiança, e ele não arbitra a fiança. Então, o delegado é a autoridade coatora, você vai interpor um habeas corpus perante quem? Perante o juiz de primeiro grau, porque o delegado é a autoridade coatora nesse caso. Certo? Nós já explicamos isso nas modalidades de habeas corpus. Tudo bem? Em relação, mais um detalhe interessante, que com a emenda, aliás, antes da emenda 45 de 2004, que é a emenda constitucional da reforma do judiciário, entendia-se que quando envolvia direito de locomoção, violação do direito de locomoção, ou em vias de violação, direito de locomoção praticados na Justiça do Trabalho, a competência era do Tribunal Regional Federal. Então, Justiça do Trabalho, competência do Tribunal Regional Federal. Tá? Hoje não mais subsiste isso, com a reforma constitucional 45 de 2004, que é a reforma judiciária, lá no artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal, fala que compete à Justiça do Trabalho analisar habeas corpus em relação a atos abusivos ou ilegais cometidos pela Justiça do Trabalho. Certo? Então, no artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal. Isso a partir, revogado a súmula número 10 do Tribunal Federal de Recursos. Essa súmula não tem mais aplicabilidade. Tá certo? Depois de 2004, na emenda 45 de 2004, reforma do Judiciário. Tá? Então,
habeas corpus envolvendo justiça do trabalho, compete o julgamento à justiça do trabalho. Então, se é um juiz do trabalho, competente será o Tribunal Regional do Trabalho para apreciar um habeas corpus cuja autoridade coatora for um juiz do trabalho, tá? Um juiz de primeiro grau de jurisdição. Tudo bem? Tranquilo? Então falamos dessa parte de competência, tanto a competência territorial, ou seja, onde ocorreu o ato coator, quanto a competência hierárquica, e falamos também da competência originária dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Certo? Então agora nós vamos passar a analisar os habeas corpus, as hipóteses de cabimento de habeas corpus do artigo 648. Aí eu já peço para vocês que já vão localizando aí no Código de Processo Penal. Quem está com o código aí já abre no artigo 648, tá? Que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura. Esse rol de hipóteses de cabimento de habeas corpus do artigo 648 é meramente exemplificativo, não é um rol taxativo. O legislador não consegue contemplar todas as hipóteses de cabimento de habeas corpus, ou seja, todas as hipóteses de atos ilegais ou abusivos que afetam diretamente ou indiretamente a liberdade de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir. Então, esse rol que nós vamos estudar a partir de agora é um rol meramente exemplificativo. Então, vamos lá. Quem pode ler o inciso 1º do artigo 648 do Código de Processo Penal? Então, toda vez que não houver justa causa, caberá um habeas corpus. Justa causa o quê? Para a prisão, para o cerceamento do direito de liberdade. Então, o inciso 1º, toda vez que não houver justa causa para a prisão, para o constrangimento ilegal que afeta o direito de ir e vir, o direito de locomoção, caberá habeas corpus com esse fundamento, né? É lógico que esse fundamento já esgotaria todos os outros fundamentos, porque se o processo for manifestamente nulo, não há justa causa para que alguém fique preso se um processo que tramitou ou está tramitando é absolutamente, manifestamente nulo. Então não tem justa causa para que alguém sofra alguma consequência na liberdade de locomoção. Nesse aspecto, assim falando indiretamente. Tá? Mas justa causa é isso. Agora, um exemplo que uma prisão é justa. Transitou em julgado a sentença condenatória, o juiz determina a expedição de mandato de prisão, o sujeito é preso. Nesse caso, nós estamos falando que uma prisão é absolutamente injusta. Então, não cabe habeas corpus por faltar de justa causa para o cerceamento da liberdade. Tá? Agora, se o sujeito foi condenado num regime semiaberto e ele encontra cumprindo pena num regime fechado, o regime fechado é mais rigoroso. O sujeito só pode sair mediante autorização para tratamento médico, para familiar que falece, ou visitar um familiar doente, ou tratamento médico, ou para trabalhar em obra pública mediante escolta. Já no semiaberto, ele tem direito de estudar fora, trabalhar fora, ele tem direito nas saídas temporárias, então a liberdade dele é maior. Então, se ele está num regime fechado, diferente da condenação que ele foi condenado no regime semiaberto, há um constrangimento ilegal. Não há justa causa para ele ter essa diminuição no direito à liberdade que ele está tendo, cumprindo a pena no regime fechado, sendo que a sentença atribuiu o cumprimento no regime semiaberto. Então, nesse caso, nós falamos que não há justa causa para essa diminuição na liberdade de locomoção, nesse exemplo que eu acabo de colocar. Certo? Tudo bem? Vamos lá, inciso 2º do artigo 648. Considera-se ilegal também a coação quando? Quando o agente estiver preso por mais tempo que determina a lei. Então vamos imaginar a prisão temporária. A prisão temporária em crime comum é 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Vamos imaginar que no 11º dia o sujeito continua preso sem uma ordem de prisão preventiva. Ele não está preso por mais tempo que a lei determina, já que a lei fala que é 5 dias, prorrogado por mais 5 por decisão devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, nesse caso, está no 11º dia e o sujeito encontra-se preso temporariamente ainda. Então, a prisão é absolutamente ilegal. O sujeito está preso por mais tempo que a lei determina. E, nesse caso, não precisava nem de alvará de soltura. O sujeito tinha que ser libertado independentemente de alvará de soltura.
À meia-noite do dia que completar o 10º dia, ele teria que ser colocado em liberdade. Tá? Agora, se for crime hediondo ou equiparado a hediondo, são 30 dias prorrogados por mais 30 dias. Se o sujeito está preso além desse tempo, sem que haja lá um mandado de prisão preventiva, nesse caso, habeas corpus com fundamento no inciso 2. Agora, tem algumas questões interessantes que nós podemos falar nesse artigo. Por exemplo, a prisão temporária, aliás, a prisão preventiva, ela vai perdurar enquanto perdurarem os motivos que autorizaram a sua decretação. Então, nos termos do artigo 316, parágrafo único, a cada 90 dias o juiz deve avaliar a necessidade de manter ou de revogar a prisão preventiva do sujeito que está preso. A cada 90 dias, o juiz tem que fazer essa reanálise sob pena de considerar-se ilegal. Foi o que o ministro Marco Aurélio decidiu. O juiz que era o responsável pelo processo do André do Rep, ele não fundamentou a necessidade de manter o sujeito preso no prazo de 90 dias, então a lei diz que se o juiz não manifestar nesses 90 dias sobre a necessidade de manter a prisão preventiva, a partir daí a prisão considerar-se-á ilegal. Por isso que o ministro Marco Aurélio mandou soltar, sem ver a quem. Ele julgou os fatos que foram colocados à sua presença. Ele não julgou de acordo com a opinião da sociedade, de acordo com a conveniência que a sociedade queria. Ele julgou de acordo com a lei, que a lei não merece um esforço na sua interpretação. Porque a lei diz, ora, a cada 90 dias, a autoridade judiciária deve reavaliar a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sob pena de, não fazendo a prisão considerar-se-á ilegal. Chegou lá, mais de 100 e tantos dias, o sujeito preso preventivamente, o ministro Marco Aurélio cumpriu o parágrafo único do artigo 316, que foi recentemente, no pacote anticrime, na lei de 2019, dezembro de 2019, introduzido esse parágrafo único no artigo 316, justamente o legislador tentando proteger ainda mais o direito de liberdade, delimitando que o juiz deve reanalisar a cada 90 dias a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar. É nesse sentido que a decisão do ministro Marco Aurélio, ao meu ver, extremamente correta, aplicando a função do Supremo Tribunal Federal, que é aplicar a lei sem necessidade de fazer uma interpretação, uma análise, uma hermenêutica com maior esforço, porque o dispositivo não deixa nenhuma dúvida quanto a considerar-se-á, a partir daí, a prisão ilegal, certo? Mas nesse aspecto vamos fazer uma leitura, quem pode ler a súmula 62 do STJ, 54 e 21 do STJ. Vamos lá, localizem aí, por favor. 52, 64, 21. Quem localizou já pode ler. Vamos lá, rapidinho. Pois não. Olha que absurda essa súmula. Encerrada a instrução do processo, fica sanado o excesso de prazo. Então, se o sujeito está preso ilegalmente lá há 2 anos, se o juiz vem e encerra a instrução, a prisão que estava ilegal por excesso de prazo, ela passa a ser legítima, porque você não pode alegar mais excesso de prazo, porque o juiz encerrou a instrução. Quando que uma decisão dessa do juiz tem o condão de legitimar uma prisão que até ontem era ilegal? Hoje o juiz decide, encerrando a instrução, a prisão passa a ser legítima. Olha que absurdo essa súmula. Absurdo, absurdo. Isso aí dá uma monografia. E está em vigência. O que acontece? Se você tiver um habeas corpus lá, falando que excesso de prazo, seu cliente está preso há 300 dias, o processo não terminou ainda, não terminou a instrução, você entra com habeas corpus, o tribunal pede informação para o juiz dá uma decisão encerrando a instrução do processo. Sabe o que vai acontecer quando chegar lá no tribunal? Nos termos da súmula 52, julgo prejudicado o habeas corpus. Ou seja, uma prisão que até ontem era ilegal, o juiz decide hoje encerrar a instrução do processo, a prisão passa a ser legítima. Como que nós podemos admitir isso? Só porque o juiz deu uma decisão encerrando a instrução do processo, a prisão que era ilegal passa a ser legal a partir de agora. Essa é a súmula 52. Súmula 64.
Pode fazer a leitura, por gentileza. Vamos lá. Então, aí é lógico, né? Ninguém pode ser beneficiado da sua própria torpeza. Se a defesa que deu a demora, a delonga no processo, com diligências procrastinatórias, é lógico que ela não vai poder alegar o excesso de prazo e dizer que a prisão está ilegal e entrar com habeas corpus para revogar a prisão, porque é ela que deu causa à demora. Tá? No caso que eu atuei do Guilherme Longo, o tribunal falava, não, mas a defesa que está requerendo a prova pericial. Mas a prova pericial é legítima. A Constituição me assegurava, o Código de Processo Penal me assegurava requerer a produção da prova pericial. Tá? E aí o tribunal fala, não, mas a defesa que está insistindo na perícia. Mas espera aí, eu tenho a liberdade, a ampla defesa. E nos crimes de competência do júri é plenitude de defesa. É mais que ampla defesa. É assegurado no plenário do Tribunal do Júri a plenitude de defesa. Então, sempre crime contra a vida, que é um dos crimes mais graves, o juiz ainda tem que ter o maior cuidado ainda em relação à produção da prova. Não é verdade? E o tribunal dizia, não, você que está pedindo a diligência, então você que está procrastinando o processo. Como? Se eu estou requerendo uma prova legítima. Como que eu estou dando causa? O Poder Judiciário que não dá conta de dar uma resposta à minha pergunta na realização da prova pericial. Mas aí foi indo e depois de 8 habeas corpus o tribunal mandou soltar por excesso de prazo. Certo? Porque não justificava mais, porque a Constituição lá no artigo 5º, lá nos últimos incisos do artigo 5º, com a reforma 45 de 2004, criou o princípio da duração razoável do processo. Todos nós temos direito à duração razoável do processo. O processo deve ser sério. Essa é uma garantia constitucional. Tá? Por exemplo, o artigo 412 do Código de Processo Penal diz que nos crimes de competência do júri, a instrução deve terminar no prazo de 90 dias. É o que diz a lei. Olha, se a instrução, o sujeito está preso, já se passaram 300 dias e a instrução não tinha terminado. Meu cliente estava preso há 2 anos e 3 meses. A instrução não tinha terminado ainda. O artigo 412 diz que é 90 dias para terminar a instrução dos crimes de competência do júri. Ah, tem muita testemunha, mas daí, que culpa tem meu cliente? O legislador diz que é 90 dias. Certo? Está lá no artigo 412. Crimes que apura organização criminosa, os procedimentos, apuração de investigação de organização criminosa, salvo engano, lei 2.850, 2003, diz o quê? 120 dias, o prazo para encerrar a instrução, prorrogáveis, devidamente fundamentado pelo juiz, por mais 120 dias. Vamos imaginar que o sujeito está 2 anos preso e ainda não encerrou a instrução. Constrangimento ilegal, habeas corpus com esse fundamento. E por último, a súmula 21, que fala da pronúncia. Pronunciado o réu, encerra-se a alegação de excesso de prazo. Quem pode ler a súmula 21 do STJ? Olha, essa daí também, olha que absurdo. O sujeito está 2 anos aguardando a decisão de pronúncia, então a prisão está ilegal. Excesso de prazo, 2 anos aguardando. E não tinha motivo nenhum. Vamos imaginar que o processo tem 6 testemunhas, um réu só, o processo 2 anos lá aguardando a instrução e o juiz não pronuncia, não dá essa decisão interlocutória, né, não terminativa, de pronúncia ou terminativa, se for em pronúncia, né, ou desclassificação, ou absolvição sumária, e o juiz não decide. Aí, se ele resolve pronunciar o réu, está sanada a ilegalidade na prisão. Você não pode alegar excesso de prazo da prisão, porque o juiz pronunciou o réu, mandou o réu para júri. Então, isso é como se fosse uma legitimação da prisão automática. É o que nós não podemos admitir. Então, é possível se contestar com veemência essa súmula 21 e essa súmula 52, né, do STJ. Tá certo? A 64 fala da torpeza, né, que é quando a própria defesa da causa demora no processo. Tudo bem? Vamos lá então, inciso 3º do artigo 648, mais uma hipótese de cabimento de habeas corpus. Certo? Quando o juiz foi incompetente.
tá? O juiz foi incompetente para determinar a prisão. Vamos imaginar que é um crime de competência da Justiça Estadual. É um juiz federal que determinou a prisão. Ele não tem competência. Competência da Justiça Estadual. Ou um juiz estadual que determina a prisão de um crime de competência da Justiça Federal. Por exemplo, num contrabando. O juiz está investigando, o juiz estadual tem um inquérito policial, chega lá, o promotor oferece denúncia, o juiz determina a prisão juntamente com a denúncia, num crime de contrabando. Contrabando é de competência da Justiça Federal, contrabando do descaminho. Então verifica-se que nesse caso o juiz é absolutamente incompetente para determinar a prisão. Tá certo? Então, quando o juiz não for competente, é possível você entrar com habeas corpus para cessar esse constrangimento ilegal que afeta o direito de locomoção. Sempre que eu falar em habeas corpus, eu estou falando de direito de locomoção, liberdade de ir e vir, cerceamento de liberdade. O sujeito pode estar em liberdade, mas ele corre risco de ser preso durante o processo. Então tem habeas corpus para trancar o inquérito, para trancar a ação penal, tá? Habeas corpus preventivo, habeas corpus liberatório, tudo bem? Inciso 4º. Quando cessar o motivo que autorizou a coação. Então, preste atenção. O juiz decretou a prisão preventiva com um único fundamento, para a conveniência da instrução criminal. Por quê? Porque o sujeito solto ele poderia destruir provas, ameaçar testemunhas, ameaçar o juiz, ameaçar promotor, assistente de acusação. Então o juiz fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o perículo in mora, ou seja, para a conveniência da instrução criminal. Esse foi o único fundamento, certo? Terminou a instrução do processo, se não aparecer nenhum outro motivo, ou seja, se não for necessário para assegurar a aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública ou para a garantia da ordem econômica, a instrução criminal terminou. Então a prisão preventiva deve ser o quê? Revogada. Então toda vez que cessarem os motivos que autorizaram a prisão preventiva, a mesma deve ser revogada, sob pena de caracterizar uma prisão ilegal, uma prisão arbitrária, uma execução sumária da pena. Então o habeas corpus caberia com esse fundamento, com esta fundamentação, tá certo? Toda vez que cessar os motivos que autorizaram a coação, tá? Então, se o juiz deu esse único fundamento para a conveniência da instrução, terminou a instrução do processo, não apareceu nenhum outro motivo concreto disposto lá no artigo 312, primeira parte, ele obrigatoriamente deverá revogar a prisão preventiva e o sujeito deverá responder o processo em liberdade. Tudo bem? Mais um, inciso 5º, né? Tá? Então, quando for autorizado o arbitramento da fiança, quando a lei autoriza. Tá? Então, houve uma mudança, né? Antigamente, nos crimes apenados com detenção, o delegado poderia arbitrar fiança. E o juiz nos crimes apenados com reclusão, ou detenção, mas detenção o delegado poderia. Reclusão não, só o juiz. Hoje não é mais assim. Hoje, nos crimes cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, o delegado, sem violência ou grave ameaça, o crime, o delegado pode arbitrar a fiança. Por que ele pode arbitrar a fiança nos crimes cuja pena máxima não ultrapassa até 4 anos? É uma questão lógica. Por que eu digo que é uma questão lógica? Era um absurdo que acontecia. Imagine o sujeito preso em flagrante por um crime de furto simples. Pena de 1 a 4 anos. Se ao final do processo ele for considerado culpado, ele não ficaria nenhum dia preso. Por quê? Porque admite as penas alternativas do artigo 44. As penas alternativas que substituem as penas privativas de liberdade. Então, olha, se ao final do processo ele fosse considerado culpado, ele não ficaria nenhum dia preso, o que justificaria ele ser preso em flagrante e ficar preso? Sendo que ao final, se ele fosse considerado culpado, ele não ficaria nenhum dia preso. Por isso que a lei mudou
e autorizou o delegado, seja no crime apenado com detenção ou com reclusão, cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, o delegado poderá arbitrar a fiança. Certo? Só que, às vezes, a fiança ela é arbitrada de acordo com a gravidade do crime e as condições econômicas do investigado ou do réu. Só que o que acontece? Com essa mudança, os delegados, grande parte dos delegados, começaram a entender. Imagina, a polícia faz todo o esforço, leva o sujeito lá para um furto simples, numa receptação, o delegado vai ouvir, arbitra a fiança, ele sai. Às vezes primeiro que a própria testemunha, porque é a própria vítima. Aí a sociedade pensando assim, né? Então o que o delegado faz? O sujeito diz, quanto você ganha? Eu ganho um salário por mês. Tá bom. Você ganha um salário? Então eu vou arbitrar uma fiança aqui de 20 mil reais. Isso significa o quê? Não arbitrar a fiança. Como que o sujeito ganha um salário mínimo? O delegado arbitra uma fiança de 20 mil reais? É a mesma coisa de falar, não vou arbitrar a fiança. Então, nesse caso, né, se o delegado assim agir, arbitrar nesse patamar, nesse exemplo que eu dei, é a mesma coisa que negar. E aí o delegado será a autoridade coatora e você entra com habeas corpus perante o juiz de primeiro grau, para que o juiz possa arbitrar a fiança. Certo? Mas, na prática, eu vou explicar para vocês. Tecnicamente, a lei tem essa previsão, não tem? Tem. Agora, se for o juiz que não arbitrou a fiança, ou fez desta forma também, o sujeito cometeu um furto, ganha um salário mínimo, o juiz arbitra a fiança de 50 mil. É a mesma coisa que negar a fiança. Só que aí, se for o juiz, se tiver nas hipóteses de cabimento res, você não pode utilizar o habeas corpus. Negar, arbitrar, fiança, não está lá no inciso, salvo engano, inciso 5º do artigo 581. Quem pode ler rapidamente? Vamos lá, artigo 581, inciso 5º. Vamos lá. Tá vendo como é que muda? Se for o juiz que negou o arbitramento da fiança, qual recurso que cabe? Recurso interdistrito, não cabe habeas corpus. Agora, se foi o delegado que negou, você pode entrar com habeas corpus, o delegado, a autoridade coatora, e você entra com habeas corpus contra o delegado perante o juiz de primeiro grau? Perfeito. Agora, se o juiz nega o habeas corpus, aí cabe o quê? Reze porque o juiz negou o habeas corpus. Agora, na prática, às vezes, quando o delegado faz isso, a gente não nem entra com habeas corpus. Na prática, a gente entra com uma petição que chama o quê? Um requerimento para o juiz arbitrar a fiança. Uma petição de arbitramento de fiança. Ou redução da fiança, ou substituição. Então vai para o juiz despacha. Aí se o juiz negar o arbitramento da fiança, ou indiretamente colocar um valor que é a mesma coisa que negar, aí não caberia outro habeas corpus, porque a lei prevê o cabimento de quê? Reze. E você não pode utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Se a lei fala que cabe reze da decisão que negar, que arbitrar fiança, o recurso cabível é reze com fundamento no artigo 581, inciso 5º. Certo? Tudo bem? Entendido essa questão? Alguma pergunta? Vamos, gente, alguma pergunta até agora? Eu falo rápido, mas falo várias vezes a mesma coisa, então dá para gravar, né? Então vamos lá, se incisos paramos aí no 5º, o que diz aí? 6º, o que fala? Quando o processo for manifestamente nulo, certo? Então, agora, quando o juiz deixar de anular o processo total ou em parte, cabe o quê? Nós já estudamos. Recurso interdistrito, não é? Quando o juiz, aliás, quando o juiz anular o processo no todo ou em parte, cabe recurso interdistrito. Quando ele deixa de anular, aí cabe o habeas corpus, quando o processo for manifestamente nulo. Quando ele anular o processo no todo ou em parte, artigo 581 reze. Quando ele deixa de anular, há uma nulidade manifesta. Por isso que a lei diz
que o processo for manifestamente nulo. O artigo 563 do Código de Processo Penal diz o quê? Que no processo penal não será declarado nenhuma nulidade de ato processual se não causar prejuízo à defesa. Princípio do prejuízo. Certo? Mas se o processo, por exemplo, uma audiência realizada sem defensor para o réu, seja constituído ou nomeado. A audiência realizou só com o réu, não tinha nenhum advogado acompanhando o réu. Essa audiência é nula. Então, a partir daí, tudo que acontecer será anulado. Então, o processo ele é o quê? Manifestamente nulo. Então, você entra com habeas corpus para anular o processo. Isso é interessante, que essa nulidade do processo você pode utilizar até mesmo após o trânsito julgado. Ah, mas para modificar o trânsito julgado, só revisão criminal, correto? Sim, mas vamos imaginar que tem uma nulidade dessa. Olha, você mostra para o tribunal que transitou em julgado, você mostra para o tribunal que durante uma audiência o réu estava desassistido de advogado. Uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa. O que o tribunal pode fazer? Não, então nós vamos anular esse processo. Vai começar lá de novo o processo da onde parou, voltar àquela audiência e de lá para diante. Os atos praticados antes, que foram observados à ampla defesa, não serão anulados. Mas aquela audiência que não funcionou o advogado assistindo o réu, ela será anulada. E até mesmo após o trânsito julgado é possível que você entre com habeas corpus quando a nulidade for manifesta. Tá? Porque o tribunal não vai ficar em sede de habeas corpus analisando questões probatórias, não, ele analisa a ilegalidade. Há uma ilegalidade, um abuso de poder que afeta o direito de locomoção? Sim, ele concede o habeas corpus. Caso contrário, não. Ele pode nem conhecer o habeas corpus. Tanto que nós vamos verificar alguns casos que o tribunal vai julgar o sujeito carecedor da ação. Porque o habeas corpus tem que ter as condições da ação, né? Tem que ter um interesse, a legitimidade. Qualquer pessoa pode interpor um habeas corpus em favor de outra pessoa, não pode ter habeas corpus, o impetrante não pode ser anônimo, ele tem que dar a sua qualificação. Eu não posso fazer um habeas corpus de forma anônima, né? Então tem que preencher as condições da ação, os requisitos mínimos para que o tribunal possa analisar, indicar o ato coator, a autoridade coatora. Qual que é o ato coator que está constrangindo o direito de locomoção? Então isso deve estar explicitamente debatido na questão do habeas corpus, tá? Só vamos falar a questão do... eu ia exemplificar, agora me fugiu da memória qual o exemplo que eu ia dar para vocês. Bom, mas a questão o tribunal indeferir liminarmente o habeas corpus julgando o sujeito carecedor da ação. Vamos lá, quem lê a súmula 395 do STF? Vamos localizar aí a súmula 395 do STF. Quem pode ler? Localizando aí já pode fazer a leitura. Certo? Então, se o sujeito entrar com habeas corpus para discutir essas questões de custas, o tribunal vai entender que ele é carecedor da ação e dizer, olha, indefiro liminarmente o habeas corpus. Lê a súmula 693, 694, 695 do STF também, na sequência, por gentileza. (693). Certo? Então, quando o sujeito for condenado à pena de multa ou para discutir a pena de multa, não cabe habeas corpus. Por quê? A pena de multa não converte em pena privativa de liberdade. Não estou falando em prestação pecuniária, que é a pena alternativa, essa converte. Agora, a pena de multa, essa não converte. Nos termos do artigo 51 do Código Penal, é dívida de valor. É como se você estivesse devendo um IPTU, um ICMS, a Lei 6.830 de 1980, que vai reger a cobrança
desta multa. E quem cobra hoje é o Ministério Público da Justiça Criminal. Antes era a Procuradoria da Fazenda. Com a reforma, hoje não. Hoje quem vai entrar com ação de cobrança da multa lá no criminal é o procurador da República, que atua no âmbito criminal, né, na Justiça Federal, ou o promotor de justiça, que atua no âmbito da Justiça Estadual. Tá certo? Então, pena de multa não cabe a habeas corpus em nenhuma hipótese, porque é dívida de valor, ela não converte em pena privativa de liberdade. Pode ler as súmulas 694 do STF. Tá? Então, exclusão de militar ou perda de patente também não cabe não cabe habeas corpus. Você pode discutir em sede de mandado de segurança para garantir um direito líquido e certo que foi violado, mas não cabe para discutir essas questões em sede de habeas corpus. E por último, a 695. Também, se já foi extinta a pena privativa de liberdade, não cabe habeas corpus, porque não tem direito de locomoção em jogo. Por isso que não cabe habeas corpus. Certo? Tudo bem? E o, salvo engano, é o último inciso, né? Tem mais um ainda do 648. Quando está extinta a punibilidade. Agora, cuidado. O processo está tramitando. Você faz um cálculo lá antes de 2010, antes da mudança da lei. Eu acho que já deu a prescrição aqui. Eu vou fazer para o juiz, ou até discutir. A lei veda a prescrição antecipada, mas você faz um cálculo dizendo ao sujeito primário, se for condenado, vai ser pena mínima. Se você fizer a prescrição retroativa, antes de 2010 contava da data da consumação até o recebimento da denúncia. Depois de 2010, essa data antes do recebimento da denúncia não conta mais. Mas você fez o cálculo, você entende que já ocorreu a prescrição. Você faz um requerimento, o juiz indefere o seu requerimento. Cabe o habeas corpus? Não cabe, por quê? Qual recurso que cabe, que defere ou indefere a extinção da punibilidade? Cabe o quê? Reze. Então, se cabe reze, não cabe habeas corpus. Habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Certo? Mas vamos imaginar o seguinte, presta atenção, porque é uma questão prática para vocês. Presta atenção. Aquele exemplo do crime de homicídio de 1960. O promotor ofereceu denúncia, o juiz recebeu, o processo está em trâmite. Você faz um requerimento para o juiz extinguir, dizendo, olha, já está prescrita, é notória a prescrição, é manifesta a prescrição, o juiz indefiro. Qual o recurso cabível? Reze. Só que o reze, cabível reze, só que o reze é demorado. Você tem 5 dias para interpor, 2 dias para apresentar as razões, outra parte será intimada para apresentar as razões no prazo de 2, contra as razões no prazo de 2 dias, aí o juiz pode se retratar, aquela coisa toda. Se você entrar com habeas corpus, dando um caráter excepcional, tendo em vista que a ilegalidade é manifesta, porque o crime está prescrito, é o de 1960, o que o tribunal pode fazer? Ele pode falar, não vou conhecer o seu habeas corpus porque não é a via eleita, mas eu estou vendo que a nulidade ela é manifesta, portanto, eu estou concedendo o habeas corpus de ofício. O tribunal não pode agir dessa forma? Você resolveria a questão. O que você não pode é abrir mão do recurso ordinário. Você tentar um habeas corpus e correr o risco dele não ser conhecido, ou o tribunal não conhecer e conceder a ordem de ofício, eu acho que você deve tentar, quando a ilegalidade for manifesta. Nesse caso, a extinção, o crime já está prescrito, e isso é manifesto. Então, o habeas corpus, nesse caso, poderia surtir efeito. Você deveria tentar, que você não pode abrir mão, é do reze. Por quê? Você não entra com reze, o tribunal não conhece seu habeas corpus, você perdeu a chance de discutir isso aí no recurso em sentido estrito, porque já passou um prazo de 5 dias. Entendeu bem essa questão? Então é importante que isso fique claro. Não pode ser utilizado habeas corpus como sucedâneo de recurso. Se tem um recurso que o Código de Processo Penal estabelece ou a Constituição estabelece, você deve utilizar esse recurso que a Constituição estabelece. Certo? Tudo bem? Bom, não cabe habeas corpus. Quem já abre a Constituição aí? Artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não cabe habeas corpus. Quando?
não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinar militares. Interessante essa questão, né? A Constituição veda o cabimento de habeas corpus. É lógico que, no que se refere à conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário não se manifesta. Por quê? Para manter uma hierarquia numa corporação militar, né, para manter a disciplina, é necessário que tenha essa hierarquia lá, que um sargento manda prender um cabo, que um tenente manda prender um sargento, um suboficial, isso para manter a disciplina. Mas é lógico que cabe habeas corpus. Vamos imaginar que a autoridade que determinou a ordem de prisão não tenha competência para tanto. Não é? Então, a autoridade é incompetente que determinou a prisão. Como não cabe habeas corpus em relação aos militares? É lógico que cabe. Toda vez que tiver um vício de formação, tiver um vício de competência, a autoridade que determinou a prisão não é competente. Então, nesse caso, cabe habeas corpus sim. Não cabe para discutir a conveniência ou não daquela sanção, porque isso é mérito da administração. Para manter a disciplina, o judiciário não vai interferir na conveniência ou oportunidade, ou seja, no mérito do ato administrativo, mas ele vai analisar a ilegalidade. E isso o Poder Judiciário analisa. E se quem decretou a prisão não tem competência para tanto, é possível a concessão de habeas corpus, mesmo em se tratando de crime militar. Certo? Tudo bem? Aí fala na questão do estado de sítio, estado de defesa também, salvo engano, artigo 137 e artigo 139 da Constituição Federal. Da mesma forma, se tiver um vício de competência ou um vício formal, é lógico que caberia habeas corpus, sim, mesmo em estado de sítio, estado de defesa. É lógico que não poderíamos negar o habeas corpus nessas condições, tá? Quando uma autoridade não tem a competência para decretar a prisão e decreta a prisão, mesmo em estado de sítio, estado de defesa, mesmo militar, caberá sim habeas corpus nesse sentido, certo? Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Deu? Essa aula vai ficar gravada, mas deu para ter uma noção de habeas corpus? Ainda tem mais coisa que nós vamos falar sobre habeas corpus. Que eu estou com a voz aqui, minha garganta está bem seca aqui, e normalmente a gente costuma fazer 1 hora de aula direto. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida de tudo que foi dito até agora sobre habeas corpus. Vocês podem rever e devem rever essa aula, podem ir lá na doutrina, buscar informações. Estou procurando passar para vocês a maior quantidade de informação possível, mas é evidente que a gente nunca consegue atingir todo o objetivo. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pois não. Sim, se a autoridade coatora for o Ministério Público, quem compete julgar se o Ministério Público comete um crime? Quem vai julgar o Ministério Público? O promotor de justiça. Artigo 96, terceiro da Constituição Federal. É o Tribunal e a Lei Orgânica do Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, se ele é autoridade coatora, quem vai apreciar o habeas corpus? Não é o juiz de primeiro grau, vai ser o Tribunal de Justiça. Então, se o promotor comete aqui um abuso de poder ou uma ilegalidade, quem vai apreciar esse ato coator praticado pelo Ministério Público é o Tribunal de Justiça. Se é um procurador da República, aquele que atua como promotor, mas na Justiça Federal tem outro nome, é procurador no âmbito federal tem outro nome, é procurador da República. Se ele for autoridade coatora, competente será o Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Tá, por nada. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição. Vamos lá, gente. Sobre habeas corpus,
Estamos aí na segunda aula, né, de habeas corpus. Eu ainda vou falar a semana que vem, ainda vou falar na quinta-feira próxima, mais um pouquinho sobre habeas corpus, e aí a gente encerra a matéria de habeas corpus. Eu vou falar da parte recursal do habeas corpus em segundo grau, vou falar da súmula 691, que é importante também. Habeas corpus e habeas corpus, nas instâncias superiores, se isso é possível, caráter excepcional. Mas até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Bom, então nós ficamos por aqui. Eu passei um material de prática, nós conversamos na aula de prática, para vocês, que é uma revisão criminal. Então tenham